Olá, pessoal! Continuamos a tratar sobre a reforma trabalhista. Estamos aqui hoje para tratar sobre um tema que foi acrescentado à CLT. Nós tivemos alguns artigos que foram acrescentados, 510 em diante. Nós tivemos uma alteração importante em relação à representação dos empregados dentro das empresas. Então, nós sabemos que quando a gente trata sobre o movimento coletivo, quando a gente fala sobre a representação dos empregados dentro da empresa, é aquela ideia, que nós já tivemos e que os doutrinadores do direito do trabalho falam muito sobre a questão da participação do empregado nas decisões da empresa, que é aquela ideia que foi trazida aí muito recentemente da ideia de cogestão. Então, hoje, apesar da reforma ter trazido, assim, valorizar os instrumentos coletivos, ela, de certa forma, também trouxe uma questão que gera um pouco de dúvidas em relação à intenção, Qual foi a intenção do legislador, mens legis mesmo, do legislador, em relação a inserir na CLT essa questão da representação dos empregados dentro da empresa, E aí a gente vai ver o que foi acrescentado, o que teve de novidade, quais são as intenções. Nós ainda não sabemos como se isso vai se dar na prática. Nós vemos que essa questão dos sindicatos foi alterada em relação à contribuição sindical. É até importante a gente dizer isso, porque a nossa aula, a segunda parte 2 da nossa aula aqui no canal sobre organização sindical, ela ainda não está atualizada com a nova reforma. Então, hoje a gente vai tentar também falar um pouquinho dela, para a gente poder atualizar e ver o que foi alterado em relação às contribuições, principalmente em relação à contribuição sindical dos empregados, das empresas também, que foi alterado com a reforma trabalhista. Então, primeiro a gente vai falar sobre a representação sindical, e aí a gente vem aqui para a tela para dizer que o artigo 510D, da CLT, que foi incluído com a reforma, ele fala que na empresa com mais de 200 empregados, vai ser eleita, então só aquelas empresas que têm mais de 200 empregados vai ser eleita uma comissão de representantes dos empregados naquelas empresas. Então, é aquela ideia do contrato coletivo, da coletividade, muito do que já estava vindo acontecendo em âmbito federal, quando as entidades, principalmente as centrais, estavam negociando com os representantes dos empregadores e com o governo, principalmente em âmbito do Ministério, na Casa Civil e do Ministério do Trabalho, em alguns assuntos. Por exemplo, foi elaborada uma cartilha para construtoras de boas práticas de construção, tudo isso em conjunto com as centrais, o governo e os empregadores, e assim eles sempre estão tentando fazer isso descentralizar, a questão da descentralização do poder também dos sindicatos. Então, essa reforma ela deixa a gente um pouco confuso, porque a gente não sabe, ao mesmo tempo que ela valoriza os instrumentos coletivos, retira também dos sindicatos esse poder, de negociação com os empregadores, principalmente os sindicatos empregados, porque elege, faz valer, quer fazer valer aquela representação no local de trabalho, que é essa comissão, ela vem trazer muito isso, a representação dos empregados no local de trabalho, e não mais aquela representação através dos sindicatos, Então, a gente ainda não dá para falar muito bem sobre o assunto, que a gente vai ver como vai acontecer na prática, Se isso vai aumentar, se isso vai diminuir o poder de negociação dos empregados no âmbito de trabalho. Então, vamos ver como se isso vai se dar na prática. Então, dentro dessa ideia da representação dos empregados, a empresa com mais de 200 é assegurada uma eleição de comissão de representantes com a finalidade de promover o entendimento direto com os empregadores. Então, de 200 até 3.000 vão ser eleitos 3 membros. 3.000 empregados até 5.000 empregados, 5 membros. Mais de 5.000, 7 membros de uma comissão de representantes. Fica parecendo até, quando a gente fala sobre aquela questão de ter no mínimo 7 dirigentes sindicais, ficou até mais ou menos semelhante, A ideia de 7 membros para defender os interesses aí da categoria dentro da empresa, dos empregados, categoria profissional. Se tiver empregados em vários estados, será assegurada a eleição de uma comissão por estado, porque, claro, de um estado para o outro varia muito as reivindicações, dos empregados. E aí eles falam que a finalidade dessa comissão é representar os empregados perante a administração da empresa, promover o diálogo e entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos, ou seja, aquela ideia da mediação,
da autocomposição, né? Então, mediar conflitos, qualquer conflito que tenha entre os empregados e empregadores, às vezes uma suspeita de greve ou algum movimento que não foi claro, negociação que não foi bem sucedida, essa comissão também ela vai ter essa finalidade, agir como mediadora, né? É como se fosse mais ou menos parecido com aquela ideia da comissão de conciliação prévia, né? Mas nós bem sabemos que essa ideia é um pouquinho diferente, que aí é promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho, com o fim de prevenir conflitos, buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma rápida e eficaz, visando a aplicação das normas. Assegurar também tratamento igualitário, impedindo qualquer forma de discriminação. Aí eu queria fazer uma observação importante. Aqui eles tiveram, né, o legislador teve o cuidado de falar qualquer tipo de discriminação. Então, discriminação por sexo, por gênero, né, enfim, todos os tipos de discriminação. Então, hoje, caso qualquer tipo de discriminação, o seu empregado se sentir lesado e entender, né, seja aqueles casos de assédio moral, esse artigo ele é bem claro ao dizer que cabe a essa comissão dar essa tratativa, ser o porta-voz desse empregado, que muitas vezes ele fica sem jeito de conseguir tirar isso, né, sair desse ambiente de discriminação. Então, ele tem que se recorrer a essa comissão. Essa comissão ela vai ser a porta-voz dele perante a empresa para tentar resolver aquela situação. Porque muitas vezes, por medo, os empregados estão sendo submetidos ao assédio moral, ou até mesmo os outros tipos de assédio, ou dano moral, até mesmo assédio sexual, ficam com receio de contar ou denunciar aquele gerente ou aquele gestor para os diretores, porque eles têm medo de perder seu emprego. Então, essa comissão ela vai servir também como um porta-voz dessas pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de discriminação, porque o artigo é claro em dizer que ela deve agir nesses casos. E assegurar tratamento igualitário, encaminhar as reivindicações dos empregados. A eleição ocorre com antecedência. Importante, nós vamos sempre ter eleições, né? De um ano para o outro, eleições 30 dias antes do término do mandato daquela comissão, geralmente aí é de um ano. 30 dias antes do término do mandato vão ser convocadas eleições de representantes. Quem pode participar? Todos os empregados, desde que não sejam contratados por prazo determinado. E aí eu não entendi muito bem o que o legislador quis dizer, porque aqueles que estão contratados por prazo determinado, os contratos por prazo determinado podem ser até de 2 anos. Tudo bem que aquele que às vezes está quase terminando seu contrato não poderia participar, mas é aquele que acabou de ser contratado por prazo determinado, por que não deixá-lo ser também um membro dessa comissão de representantes? Não entendi muito bem, acho que até é uma forma de discriminação com aqueles que são contratados por prazo determinado. Então, eles retiram dos que são contratados por prazo determinado a possibilidade de serem eleitos como membros representantes no âmbito da empresa, né? E aí fala também que essa eleição não tem que ocorrer 30 dias, todo o processo eleitoral tem que estar disponível, né, através de montar mesmo um processinho eleitoral, tem que ser publicado um edital afixado na sede da empresa para dar publicidade a esse processo eleitoral, para que os empregados tenham ciência de que esse processo eleitoral está acontecendo. Porque se caso, e ele também depois, todo o processo, o edital de convocação, ele tem que estar disponibilizado para o Ministério Público do Trabalho e para o Ministério do Trabalho também, para que eles possam consultar caso tenha alguma denúncia em relação a esse tipo em relação às eleições para a comissão de representantes dentro da empresa. Os empregados eles podem candidatar desde que não tenham exercido o mandato anterior. Então, todos os empregados que não sejam contratados por prazo determinado e que não tenham exercido esse mandato na comissão de representantes no ano anterior, podem se candidatar para serem membros aí dos empregados. Então, essa questão da alteração em relação a essa representação dos empregados, é isso que nós tínhamos a dizer. Mas é importante também ressaltar que logo em seguida, né, o que foi alterado, nós temos que relembrar que essa comissão, em relação à contribuição sindical obrigatória, que está lá na nossa aula 2 da organização sindical aqui no canal Perspectiva Jurídica, porque quando a gente fala sobre as receitas. Em relação às contribuições, sejam elas sindicais, a sindical, a assistencial, a confederativa e a associativa, permanece no nosso ordenamento jurídico. Mas a contribuição sindical, ela deixa de ser agora obrigatória
aquele cunho que é o antigo imposto sindical, ele deixa de ser obrigatório e passa a ser facultativa, assim como era para a confederativa e para a assistencial, no caso dos filiados, né? Já era assim, já era esse o entendimento do STF, do TST, em relação à contribuição assistencial e à confederativa. Só aqueles que eram filiados aos sindicatos que deveriam ser cobrados sobre aquela contribuição. E agora, a contribuição sindical ela deixa de se tornar obrigatória, aquela contribuição que é devida, né, de um dia de salário do empregado no mês de março, em que as empresas recolhem e repassam aos sindicatos profissionais, de um dia de trabalho do empregado. E no caso das empresas, vence no dia 31 de janeiro a contribuição sindical, que a finalidade dela é custear mesmo as atividades que o sindicato possui, né, os aluguéis, todas as prestações de serviços assistenciais, com aquelas funções que o sindicato possui, dentre elas a função assistencial. E agora, a alteração do artigo, ela vem dizendo, né, do artigo 579 e seguintes lá da CLT, vem dizer que a contribuição agora ela passa a ser facultativa, ou seja, só mediante autorização das empresas, no caso dos sindicatos empregadores, ou mediante autorização do próprio empregado, é que se pode cobrar. Muda-se, então, aquele entendimento de que todo mundo que é empregado, desde que ele não se oponha, eu posso cobrar. Não, agora, somente mediante a autorização, né, dos próprios representados, é que essa contribuição vai poder ser cobrada. Então, não pode se cobrar mais de toda a categoria como era anteriormente. Há quem diga que há uma medida provisória para ser feita aí pelo governo para alterar um pouco isso, para instituir entre nós a que nós chamamos de contribuição negocial. Mas ainda nós não temos notícias de quando ela será realizada e vamos aguardar então e a gente vai comentando aqui no canal sobre essas novidades. Então é isso que nós tínhamos para falar sobre representação dos empregados. Contamos com vocês e se você gostou, dê um like, divulgue para os seus amigos. Contem conosco sempre. Muito obrigada. Até a próxima.